Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 7 de maio de 2021, pregão de sexta-feira. Finalmente a semana terminou, uma semana aí que o índice Bovespa estava baixista, se tornou altista, rompendo a média de 20 períodos, ok? No pregão de hoje ele rompeu a máxima do pregão anterior e teve aí um candle de força, né? E chegou a atingir aqui, ó, a máxima do gráfico diário dessa região de resistência, tá? Né, com a média de 20 virada para cima, tudo indica que vai continuar subindo, tá? Continuar subindo. Eu não considero esse candle aqui como setup ponto contínuo, porque no setup ponto contínuo o preço ele vem acima e ele corrige na média, não passa abaixo da média e volta a subir. E aí nessa volta ele forma um candle altista e aí sim a gente tem ele como referência para uma entrada, tá? Mas a gente não tem. E aí é o seguinte, né? O que ocorreu hoje, né, não foi isso. Ele veio abaixo da média, então por isso que eu não considero válido para um trade. No gráfico de 5 minutos do mini índice, ele hoje, vamos esticar aqui, ó. Ele abre levemente altista, aí ele toca na média, forma um. Ele tá, quer ver? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Vamos ficar assim. Então é o seguinte, ele toca aqui na média, e aí ele faz um pivô de alta, ele cai, abaixo, tal. Tá, esse pivô de alta aqui, seria possível fazer uma projeção de Fibonacci dele, tá? Fazer uma projeção de Fibonacci, você pode ver que o alvo de 61.8 foi exatamente aqui, ó, neste repique, né? Olha só, ele atingiu o alvo, faz um repique, e aí rompe em direção ao próximo alvo, tá? Então, e ele teve essa oscilação aqui, ó, abaixo, né, da média e tudo mais, mas o alvo desse pivô de alta foi válido. E aí fica a lição, tá? Cada dia é uma nova lição, cada dia a gente vê uma determinada situação em que a gente aprende algo novo, tá? Então assim, né, mesmo diante de toda essa oscilação, o alvo ele foi atingido, tá? Do pivô de alta. Então fica a dica, né? Se tem um pivô de alta assim, mesmo se ele seja confirmado, né, lá pra frente, né, mantenha aí as projeções de Fibonacci. Porque, olha só, né, isso aqui não foi coincidência, né? O repique foi exatamente no alvo do pivô e ele atingiu o alvo de 50% aqui, ó, na cabeça do pivô. Foi exatamente a região da máxima do dia, tá? Então, assim, né, os alvos desse pivô de alta foram atingidos. Então, depois da confirmação do pivô de alta, que foi aqui, e ele já tinha feito já uma correção na média, subiu. Então, olha só, daqui até o primeiro alvo, 566 pontos, e até o segundo, 914 pontos, tá? Então, de 500 a 900 pontos foi o range de lucro possível no day trade, no mini índice, no pregão de hoje, ok? Foram alvos desse pivô de alta formado na manhã. Na parte da manhã formou um pivô de alta que foi confirmar lá na parte da tarde e atingiu os alvos, ok? Vamos para o gráfico diário. E no gráfico diário a gente marca a mínima, já está marcado, e a máxima, tá? E aí, a gente marca sempre a mínima e a máxima para monitorar nos prazos intradiários. Mini dólar caiu hoje, rompeu abaixo da mínima, não teve uma extensão tão grande quanto o mini índice, mas rompeu e caiu. Mini dólar que formou um pivô de baixa, foi até na média, segurou na média e caiu, confirmando este pivô de baixa, tá? Alvo de Fibonacci foi cravado, tá? 61.8 na cabeça do pivô foi onde que ele exatamente atingiu, ok?
E aí o range de possibilidade... Não, hoje tá ruim, hein? Ficar... Range aí de possibilidade depois de ter rompido abaixo da mínima. 30 pontos, tá? 30 pontos foram possíveis hoje. Depois que rompeu abaixo aqui, ó, dessa região de fundo, até o alvo em 5,21, tá? Alvo aqui, ó, deste pivô de baixa. Aqui sim não teve oscilação acima da média nem nada. O pivô foi formado, foi até na média, respeitou a média e voltou a cair. Então, essa queda aqui foi supimpa, tá? Teve aí, confirmou o pivô quando ele rompe abaixo do fundo e foi exatamente no alvo de La Fibonacci. Ok? Espera aí, vamos voltar nos 5 minutos, vamos tirar a projeção de Fibonacci, porque senão... E vamos marcar aí, né, a mínima e a máxima do pregão. E vamos monitorar, tá? Quando ele se afasta assim na média, a gente fica assim com a sensação de que ele vai lateralizar, tá? Vai lateralizar ou ele vai fazer uma correção aqui, ó, até esse fundo para retomar um movimento de queda, tá? É isso que indica. Agora, no gráfico diário, eu estou vendo que agora ele faz uma máxima lá em cima, faz um topo aqui, faz um fundo aqui, faz um topo mais baixo que o topo anterior. A gente pode lascar uma projeção de Fibonacci aqui, tá, meus amigos? Projeção de Fibonacci para mini dólar 5,8. Essa é a projeção do gráfico diário, porque ontem ele confirmou o pivô. Ele confirma quando ele rompe o fundo, no caso de um pivô de baixa, tá? Ele rompeu o fundo, confirmou o pivô. Confirmado o pivô que pode ser iniciado acima da média de 20, mas ele tem a maior parte do seu corpo abaixo da média, faz correção até a média e volta a cair. Então nós temos aqui, ó, no diário um pivô de baixa confirmado. E projeção de Fibonacci deste pivô de 61,8 é 5,08. R$ 5,08. Essa é a projeção de Fibonacci, tá? Então, se ele vai fazer um repique aqui e tal, ele entrou numa região, quando ele entra aqui, ó, entre 61,8 e 100%, geralmente ele dá uma outra esticada, tá? Ele dá uma outra esticada. Muita gente gosta de pegar, traça uma linha aqui, ó, para identificar esta perna e projeta essa perna aqui para baixo, tá? Muita gente faz isso daqui, ó. Pega uma linha, coloca uma linha aqui, ó, lá da máxima até o fundo, e aí pega essa linha e coloca aqui, né? E aí, exatamente, olha só, 5,08. Exatamente. Né? Então é isso. Se você ou fizer a projeção de Fibonacci ou projetar a perna, tá? O que eu fiz? Construí uma linha, recapitulando, da máxima até o fundo, tá? E aí eu pego essa linha e coloco ela aqui, ó, a partir do próximo topo, que foi mais baixo que o topo anterior, e dá exatamente em 5,08. Vamos deixar até aí, ó, todo esse desenho, né? E aí esta perna é um novo impulso, é um novo movimento de expansão. Você pode ver que mesmo em dias que subiram, essa linha tracejada aqui, ó, ela não foi rompida, tá? Então nós podemos crer que esta linha também projetada aqui em cima, ela não será rompida, tá? Ele vai, talvez fazendo correção aqui, mas ele vai ter uma grande extensão até 5,08. Tá? Então, dólar tem alvo aí em R$ 5,08. Tá? Dólar tem queda. O que né, já implica na alta do Ibovespa, tá? Implica aí na alta do Ibovespa. Então, ele fez esse candle altista sobre a média de 20. Tudo indica que ele vai romper essa região de resistência, tá? Tá, quem opera a BOVA11, olha só, e ele também está em iminência de romper aí a região de lateralização. Quem quer ter como referência, como entrar, né, no BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, é o seguinte: quando a gente opera setups, a gente sempre tem um candle referência, tá? Então, o setup, a possibilidade de entrada em BOVA11 hoje é o seguinte: 5 centavos acima da máxima e 5 centavos abaixo da mínima, tá? Então, a região de
117,50 com a mínima 115,65. Tá? Essa aí são os salvos, 5 centavos acima, 5 centavos abaixo. E aí acionou, né? Como é muito volátil e tudo mais, não sei se 2 vezes o risco seriam... Bom, vamos colocar mais ou menos. Colocar mais ou menos aqui, ó, 5,54, aqui embaixo. 2 vezes o risco dá em R$ 121,26. Tá? Vamos ver se é... Vamos colocar uma outra linha aqui. É um pouco acima do topo histórico. É um pouco acima do topo histórico. Tá? Eu teria o topo histórico R$ 120,66 como alvo. Tá? No máximo. Se fosse para entrar, então entraria 5 centavos acima aqui, ó. E teria como alvo R$ 120. Não teria aqui, ó, 2 vezes o risco não. Teria aqui. Sairia no topo histórico. Porque o topo histórico em si, ele é uma resistência. Tá? Então o BOVA11 tem essa possibilidade aí. Eu vou pensar, deixa eu ver aqui no gráfico semanal. Vamos ver aqui no semanal. No semanal sim, ele formou um ponto contínuo. Aí sim, no semanal. Ele vem abaixo da média de 20, corrige na média e volta a subir. No semanal sim, nós temos ponto contínuo. BOVA11 tem um setup armado, tá? Então aí, ó, pra você que teve a paciência. Hoje eu tô sem cronômetro aqui, deixa eu ver quanto tempo que tem. 11 minutos. Pra você que está aí assistindo este vídeo, em plena sexta-feira, né, e teve a paciência de assistir esses 11 minutos iniciais, tá aí, ó, um spoiler, tá? Um spoiler de setup de compra na ponta compradora em BOVA11, tá? Você pode ver que o stop seria até maior, mais longo. Só que se eu identifico o setup aqui no semanal, eu prefiro conduzir pelo diário, porque é o seguinte, o meu alvo ele pode ser menor. Se eu fizer essa projeção lá, se eu vier aqui, ó, no semanal e fizer a projeção deste candle, em vez de pegar aqui, ó, 117 e colocar o stop aqui embaixo, a projeção vai ser maior lá para cima, tá? Mas eu prefiro ser conservador e ter um alvo menor, logo no topo histórico, em compensação ter também um stop menor. Eu arrisco menos, ganho menos, porque para eu poder ganhar mais, eu tinha que arriscar mais, tá? O meu stop teria que estar aqui embaixo, aqui, ó, que é, vamos voltar no gráfico semanal, abaixo do candle semanal. Então, o ponto contínuo pelo gráfico semanal seria aqui, ó, a entrada aqui em cima com stop lá embaixo. Vamos colocar aqui uma outra cor para a gente poder ver. Vamos customizar aqui, ó, para verde limão, e objetivo também verde limão para a gente poder diferenciar, tá? Aí olha só, o alvo seria mais ou menos, tá? Porque eu não marquei aqui 5 centavos acima e abaixo, você tem que marcar milimetricamente, mas seria 127,95, região de 127,95. Eu arriscaria 4,28% para tentar 8,56%, tá? Esse seria aí o setup. Só que acima do topo histórico. E aí é um risco, tá? Você vai estar considerando que ele vai romper agora o topo histórico. Se você fizer um stop barra, pode até ser. Mas eu particularmente prefiro. Enxerguei aqui o setup do gráfico semanal, sinal que vai ter força para esse candle subir. Tudo indica, tá? Tudo indica que sim. Então, eu prefiro conduzir e operar pelo gráfico diário, tá? Então, setup aí no BOVA11, 5 centavos acima, 5 centavos abaixo e topo histórico, R$120, tá? Topo histórico. O que vai dar, vamos colocar aqui um tiquinho acima, 2,64%. Mesmo assim, né, é pouco, né? É porque é muito caro, né? Olha só, é 117,46, né? É muito caro. Quer ver? Olha só, papel que a gente está posicionado, UCAS 3, nós estamos posicionados. Nossa entrada foi aqui, ó, 5,35. Olha só,
olha só nosso alvo lá em 6,75. Aí, veja bem, vamos colocar aqui um tiquinho abaixo, 20,39%, tá? E olha só como que é, né, 5 vezes mais barato, né? O trader tem que levar isso em consideração, tá? Tem que levar isso em consideração, né? O valor do ativo que ele está operando, né? Porque você tem, para você comprar 1000 BOVA11, é 117 mil reais, pô. 117 mil reais. Você consegue operar TOTUS 3, olha só, TOTUS, papel que a gente está posicionado, IGTA 3, papel que a gente está posicionado, olha só a quantidade, a porcentagem do lucro, lá foi 2% no BOVA11, aqui ó, em GTA 3, 11,16%, e olha o valor, você consegue comprar o triplo de GTA 3. E aí você potencializa esse ganho aqui, ó, 3 vezes mais do que em BOVA11. Então assim, arriscar aqui, ó, 117 mil reais para você ganhar 2% é pouco, tá? É pouco. Eu prefiro operar ações assim, ó, tá? Prefiro 1000 vezes escolher ações desse preço, tá? Alguns papéis, né, que a gente tá posicionado. Olha só, EQTL3 beliscou o nosso stop e voltou a subir, né? Tem que ter paciência. Ether 3 foi, corrigiu na média de 20, fez um pullback agora, né? O esperado é que ele retorne ao movimento de alta, mas a gente já saiu com lucro aqui em cima, tá? Mas eu havia falado ontem que o ideal seria manter o stop no 0 a 0 aqui e ter continuado dentro, tá? Ter continuado dentro. Hoje aparenta ser um pullback. Como que aparenta ser um pullback? Quando a queda ela respeita pelo menos 50% de 1/3 a 2/3 do candle anterior, tá? Então você pode ver que foi um pullback, né? Ele subiu, aí ele faz uma correção e sobe, né? É um pivô num gráfico mais baixo. Olha só, exatamente. Olha só, ele veio abaixo da média de 20, subiu, corrigiu, segurou na média de 20 e agora retomar o movimento de alta, tá? Rompendo aqui em cima, Ether 3 no gráfico de 60 minutos, nós também temos setup de compra, tá? Rompendo aqui em cima. Então, né, esse pullback aqui, ó, né, só de olhar aqui no gráfico diário eu já sei que ele é um pivô, né, formado lá no gráfico de 60 minutos, tá? Então são esses, tá? TOTUS 3 também tá, beliscou ontem o nosso alvo, por questão de centavos. Hoje foi também, beliscou, caiu um pouco, mas vai continuar em movimento de alta e vai lá, tranquilamente, tá? E aí, olha só, TOTUS 3, 30 e poucos reais, né? E o BOVA11 lá, 100 cacetada. Tá? Então fica a dica, tá? Né, as pessoas... uma das questões de gestão de carteira é essa, tá? O seu potencial de compra. Quanto mais caro o ativo que você comprar, menor é o seu poder de compra, né? Não é potencial, é poder, tá? E você tem que saber escolher aí os ativos que te dão um poder de compra razoável, ok? Então, para fechar, o SP500 tá para atingir o nosso alvo. Ontem SP500 entrou para nossa planilha de setups, tá? Teve entrada acima do candle de ontem, acionou e já está atingindo o nosso alvo, ok? Um outro também que acionou e atingiu o nosso alvo foi Dow Jones Futuros. Ele entrou e atingiu o nosso alvo, que era aqui em cima, tá? E um outro também foi ouro. Ouro também, a entrada foi aqui em cima e o nosso alvo também foi atingido também, tá? Foram cerca de 30 dólares aí no ouro. E como se trata do mercado futuro, né, depende aí da alavancagem do trader, tá? Esses 30 dólares podem multiplicar por 1000 aí, dependendo aí da alavancagem do trader. Mostrando que nós também, né, fazemos estudos, né, de setups também no mercado Forex, tá? No mercado Forex, índices, né, commodities e pares de moedas, tá? E pares de moedas.
Então eu vou ficando por aqui nos meus estudos, tá? Hoje é sexta-feira, dia de relaxar, né? Revisar aí o que foi feito durante a semana e se preparar para segunda-feira, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até semana que vem.